Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos presentes no nosso templo, você que nos assiste através da nossa transmissão no canal de YouTube, a palavra do Senhor nesta noite nos traz à memória um texto muito conhecido. É interessante nós pararmos para prestar atenção e percebermos que a história bíblica, principalmente no que diz respeito à história dos evangelhos, ela está muito impregnada na nossa mente, principalmente aqueles que já estão convivendo na igreja há muitos anos. E quando a gente fala dos discípulos, é sempre natural que a gente associe algumas situações que com eles aconteceram. Quando a gente pensa, por exemplo, em João, o discípulo João, depois se tornando apóstolo João, é comum nós nos lembrarmos de um episódio da sua vida, dentre tantos que ficaram famosos, por ser o único discípulo que ficou ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Todos os outros desapareceram. Se falarmos de Pedro, é fácil lembrarmos alguns episódios da vida de Pedro, e eu vou citar 2 bem rapidamente. Um deles, quando após Jesus Cristo ser preso, Pedro estava ainda ali no pátio, estava próximo ao lugar onde Jesus estava encarcerado, e quando o identificaram como discípulo de Jesus, ele negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. E a gente não se esquece disso. Ou então, quando foram prender Jesus no Getsêmani, Pedro saca da sua espada e corta a orelha do soldado romano. Então perceba que quando a gente vai falando dos discípulos, vários deles para nós fica muito claro na memória, fica muito claro na mente algum episódio acontecido na sua história. E hoje nós queremos falar de Tomé. E é muito interessante que Tomé, para todos nós, ou melhor, não quero generalizar porque eu posso cometer um equívoco, mas para a grande, esmagadora maioria de todos os que estão aqui presentes, nós vamos lembrar de Tomé por uma situação que ele viveu. Ninguém vai lembrar de Tomé quando ele caminhava com Jesus e ele ajudou a distribuir os cestos de pães multiplicados por Cristo. Lembra da multiplicação dos pães, sim ou não? O que ele falou para os discípulos? Agora que foi dado graça, pegue o cesto e distribua. E todos os discípulos distribuíram. Então, se todos distribuíram, o que eu posso entender? Que Tomé distribuiu os pães lá no cesto. Mas alguém se lembra disso de Tomé? Não. Alguém se lembra de Tomé estar sentado na mesa da última ceia promovida por Jesus? Que posição que ele sentou, ou o que ele fez?
Se ele era um dos 12, e os 12 estavam na última ceia, e os 12 participaram da última ceia de Cristo, então Tomé estava na última ceia. Quem se lembra que Tomé estava na última ceia? Ninguém. Mas quando eu falo para você que Tomé não acreditou, que Tomé duvidou que Jesus Cristo ressuscitou, quando ele recebeu essa notícia dos demais discípulos, todos nós vamos lembrar que isso aconteceu na vida de Tomé. E hoje, quando eu estava meditando nesse texto, e é difícil você trazer a um sermão, trazer a uma exposição como essa, um texto tão conhecido, uma perícope tão pregada, repregada, contada, assistida. Agora tem aí séries que estão passando e tem muita gente que já assistiu, e quando eu falo agora dos discípulos, todo mundo já pensa no ator lá da série, né? Natural, faz parte. É como quando a gente pregava dos 10 mandamentos ou de Moisés, quando estava passando a novela lá na Record. A gente falava de Moisés aqui, qual Moisés que você pensava? O Moisés da novela, para aquele que assistia a novela. Eu nunca assisti, então nem sei como era a cara do Moisés da novela. Mas é natural que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer, amados, que quando a gente fala deste Tomé, quando a gente apresenta este Tomé que nós vemos aqui, e eu estava hoje meditando nesse texto, como trabalhar, como trazer uma mensagem de algo que já é tão conhecido. E você sabe o que acontece, e eu glorifico a Deus por isso, que hoje novamente aconteceu. Deus renova a sua palavra todos os dias na nossa vida. E hoje, quando eu li esse texto, eu me deparei com uma situação que eu pensei: Jesus, olha que mensagem importante para passar para o povo de Deus, para passar para aquele que já é cristão, e mesmo para quem não é. Mas você que já é cristão, você que já caminha com Jesus, vai poder talvez se identificar um pouco mais. E você que está chegando, vai aprendendo também, porque isso é muito importante. Eu pergunto a vocês, diante de toda a história que a gente conhece, e de tudo aquilo que eu acabei de dizer aqui nesse sermão, Tomé era uma pessoa que caminhava perto de Jesus ou longe de Jesus? Me responda, 1, 2, 3. Perto. Ele foi chamado entre os 12 e ele caminhava perto de Jesus. Ele caminhou 3 anos e meio ao lado de Jesus, junto com os outros discípulos. Ele viu os milagres. Quando Jesus fez a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, Tomé estava lá e viu. Quando Jesus multiplicou os pães, Tomé estava lá e viu. Quando Jesus curou cegos, libertou pessoas endemoniadas, possessas, curou paralíticos, Tomé estava lá caminhando com Jesus. E quando Jesus morre, quando Jesus é sepultado, o que acontece com o coração de Tomé? Por incrível que pareça, mesmo caminhando com o Cristo, o coração de Tomé se endureceu. E eu quero começar agora uma abordagem trazendo para a nossa realidade, que eu e você que estamos aqui, na grande maioria dos que estão aqui hoje, somos pessoas que seguimos a Jesus, somos servos e servas de Deus e nos identificamos como cristãos. E estamos caminhando já há um bom tempo com Jesus Cristo. Há alguns que caminham há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 ou 40 anos, que estão a sua vida inteira caminhando com Jesus, ou talvez aqueles recém-chegados já podem dizer da sua experiência. Pare e pense um pouquinho, nessa sua caminhada com Cristo, quantas maravilhas você já viu Jesus fazer na sua vida, ou na vida da igreja, ou na vida das pessoas que convivem com você. Quantas coisas maravilhosas Jesus já fez. Jesus já curou. Quem já foi curado por Jesus aqui, diga amém. Olha só. Jesus já abriu porta quando as portas estavam fechadas. Quem já teve uma porta aberta enorme por Jesus na sua vida, diga aleluia. Olha aí, já vivemos.
Jesus converteu alguém na sua casa. Quem já teve alguém na sua casa convertido por Jesus, diga glória a Jesus. Olha aí, você já conheceu aquela pessoa antes, sem Jesus, e hoje você conhece a pessoa com Jesus. Olha quanta coisa linda, e Tomé também viu muita coisa linda. Só que tem um porém, aconteceu algo que Tomé não esperava que acontecesse. E na minha e na tua trajetória, é da mesma forma. Às vezes acontecem situações que nós não gostaríamos que acontecesse, que nós não queríamos que acontecesse, que nós não esperávamos que acontecesse. Ora, Tomé caminhando com Jesus 3 anos e meio, e vendo tantos milagres, e vendo tantas coisas tremendas que Jesus Cristo fez, na hora que ele recebe a notícia, porque ele não estava lá no Getsemane, Tomé estava na última ceia, mas quem foi no Getsemane com Jesus? Somente 3 discípulos, me ajuda o nome: Pedro, Tiago e João. Então quem viu Pedro ser preso, foram só esses 3. Quem viu os romanos chegarem e levarem Jesus, foram só esses 3. Então, esses 3 voltam para os outros discípulos e fazem o que, pastor Petrônio? Eles contam o que aconteceu. Chegam lá e falam: temos uma péssima notícia para dar. Jesus Cristo foi preso. Ora, para quem caminha com Jesus há 3 anos e meio, que vê Jesus abrindo os olhos do cego, vê Jesus caminhando sobre as águas, vê Jesus ressuscitando mortos, como que eu posso receber uma notícia dessa, que o todo-poderoso Jesus, em quem eu acreditava, agora foi sucumbido, foi preso, e agora está lá no cárcere? E piorou mais ainda a situação, porque depois Jesus não somente foi preso, mas Jesus foi morto. E aí ele pode continuar a sua argumentação dizendo: como é que pode? Aquele Jesus que era tão poderoso, aquele Jesus que era tremendo, além de ser morto, além de ser preso, ele foi morto. Ele podia fazer alguma coisa diferente, ele podia se libertar, ele podia evitar isso, ele podia fazer algo que eu esperava que ele fizesse. Porque o que você acha que um discípulo que viu Jesus fazer tanto milagre esperava que ele fizesse? Ele esperava que Jesus dissesse para os soldados romanos, né? Caiam todos por terra, e todos cairiam. E dissesse para as grades lá no cárcere: abram as grades, abram as portas, e as portas abririam. Ora, ele era o Filho de Deus. Eu vi, Tomé podia dizer: eu vi esse homem caminhar sobre as águas, e como é que agora ele está preso? Eu vi esse homem ressuscitar o Lázaro, e como é que agora ele morre? Mas é interessante que Tomé, apesar de se sentir decepcionado, ele não vai embora, ele permanece com os outros 11. Por que eu digo 11? Porque Judas já não conta mais, né? Judas se suicidou. E ele permanece, não, então não é contra os 11, é com os outros 10, isso. Eram 11 que ficaram. E ele continua lá com os outros 10. É interessante, havia uma ordem, Jesus falou: fica em Jerusalém. Ele ficou, mas ele estava decepcionado. Ele estava lá junto com os outros discípulos, mas ele estava decepcionado. Não aconteceu do jeito que ele queria, não aconteceu o que ele esperava, não aconteceu da forma que ele acreditava. Ele não foi embora, mas ele estava decepcionado, ele estava chateado. E aí sabe o que aconteceu? Um dia que ele sai da casa, acontece algo incrível, relatado aqui no capítulo 20, a partir do versículo 19. Quando todos os discípulos, exceto Tomé, estavam em casa, sabe quem chega? Jesus Cristo ressuscitado, oh glória! E no meio dele Jesus começa a falar: paz seja convosco. Imagina o susto daqueles discípulos. Ó Senhor, mas é você mesmo? E Jesus diz: sim, sou eu. E eles conversam, e eles têm aquele momento. Mas quem que está fora? Quem não estava lá? Fala alto, quem não estava? Tomé. Ele não viu nada disso. E Jesus desaparece, e Tomé volta.
Só que quando Tomé volta, como que ele encontra os outros discípulos? Felizes, alegres, retumbantes. Eu não sei se retumbante eu posso falar, se cabe aí, né? Com toda alegria, regozijando, como diz o outro, né? Tinha um irmão na igreja que eu achava tão bonitinho, ele queria falar essa palavra, ele falava regozijando, né? Então eles estavam regozijando, felizes. E Tomé chega, mas que alegria é essa? O que aconteceu? Vocês viram o passarinho verde? E aí eles falam para Tomé, Tomé, você não imagina o que aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu? Jesus esteve aqui, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, oh glória! Mas perceba que o coração de Tomé está decepcionado, Tomé está triste, Tomé está chateado, porque as coisas não aconteceram antes como ele gostaria. E aí quando ele ouve essa palavra, ele ouve essa notícia, ele diz claramente, eu só acredito, e eu quero ler textualmente o versículo 25, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, eu tenho que ver o buraco, e tenho que enfiar o dedo no buraco. Vocês viram a mágica que eu fiz aqui? Atravessei a minha mão, mas atravessei o dedo, né? Assim dá para fazer. E além disso, eu quero colocar minha mão no seu lado, o lado que foi perfurado pela lança. Se eu não vir, se eu não tocar, e se eu não colocar a mão, eu não acredito. Gente, nós estamos falando de um homem que caminhou 3 anos e meio com Jesus e viu os milagres, e experimentou os milagres, e viveu os milagres, e contemplou os milagres. Só que a decepção dele foi tão grande, que ele agora já não estava mais acreditando. Ele não deixou o grupo, mas ele não cria mais. E você sabe o que isso me faz pensar? Trazendo para os nossos dias, é que muitos de nós, nesta igreja, e em todas as igrejas evangélicas, estão vivendo esta realidade. Você não deixa o grupo, você não sai da igreja, você não abandona a confissão de fé evangélica, mas você já não acredita mais. Sabe por quê? Assim como Tomé, você está decepcionado. Você esperava que Jesus desse o livramento, e o livramento não veio. Você esperava que aquela porta não se fechasse, e você orou por isso, e a porta se fechou. Você esperava que a situação fosse resolvida da forma que você gostaria, e aquela situação não se resolveu como você queria. Você pediu tanto para Deus, Senhor, que eu não perca, que eu não perca, que eu não perca. E sabe o que aconteceu? Você perdeu. E aí, gera no coração do ser humano algo chamado frustração. Eu esperei algo que eu tinha certeza que ia acontecer, afinal de contas ele não é Deus, ele não é Jesus, ele não pode todas as coisas. Não é isso que você ouve na igreja sempre? Não é isso que as músicas entoam? Não é isso que os sermões pregam? Não é isso que você aprende desde criancinha, que ele pode fazer todas as coisas? E na hora que você precisou, na hora que você quis, na hora que você desejava, da forma que você queria, não aconteceu. E aí você não deixa o grupo, você não vai embora, mas o teu coração endurece. E é isso que o Espírito de Deus me inspirou a falar para você hoje. O que agrada a Jesus? Que você fique num grupo com um coração petrificado, ou que você aprenda a quebrantar o seu coração e viver a vontade que Jesus tem para a tua vida. Tomé não queria que Jesus morresse, e se decepcionou com isso, mas Tomé se esqueceu que havia uma promessa. Jesus falou, ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar, oh glória! Talvez você esteja decepcionado
pela situação que aconteceu e que não foi da forma que você queria. Foi um desfecho que você lamentou, você sofreu. Você não queria perder, mas perdeu. Você queria que a porta continuasse aberta, mas ela fechou. Você queria que aquela pessoa permanecesse com você, mas ela se foi. Você queria que a saúde ficasse perfeita e que o resultado do exame fosse: olha, está perfeito, você está curado. E quando veio o resultado do exame, a situação permanece a mesma ou pior. Só que tem uma coisa: o meu Jesus, ele não deixa por menos. Você vai ouvir e vai glorificar a Deus. Ele pode permitir que essa porta se feche, mas se ele permitiu que essa porta se feche, Deus tem outra porta e ele vai abrir essa porta na tua vida. De alguma forma ele vai fazer algo especial. Ah, pastor, mas não dá para resgatar o que se perdeu. E eu não estou dizendo que ele vai resgatar o que se perdeu, mas ainda que haja perda, ele vai continuar caminhando com você. Porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que ele disse. E um belo dia, 8 dias depois, diz o texto no versículo 26, agora sim estavam todos reunidos na casa, todo mundo. Inclusive quem? Ah, mas seja forte, me ajuda, participa. Inclusive quem? Tomé. E aí estavam todos reunidos e de repente, diz a palavra do Senhor, estando as portas fechadas, chega Jesus e apresenta-se no meio deles. Ó, que cena linda, e eu posso glorificar Jesus chegando e dizendo: paz seja convosco. Oh glória! Só que os que já viram Jesus se alegraram pelo reencontro. Mas o decepcionado, o chateado, o frustrado que estava no grupo, ele ficou atônito, porque ele viu algo que mexeu profundamente com ele. Eu não queria que Jesus morresse, e isso me decepcionou. Mas agora eu estou vendo nada mais, nada menos do que Jesus ressuscitado. Sabe o que isso representa? Você não queria perder uma situação que aconteceu, mas apesar daquela perda, Deus trouxe restituição na tua vida. Você não queria que uma porta se fechasse, mas o Senhor é poderoso que se Ele permite que uma porta se feche, Ele vai ter outra que abra. Ah, pastor, mas a perda na minha vida foi irreversível, não tem como trazer de volta. Mas ainda que seja assim, o bálsamo do Espírito de Deus vai preencher o vazio do teu coração, porque é assim que Jesus age. Quando Tomé vê Jesus, quando o frustradinho vê Jesus, quando o decepcionado vê Jesus, ele fica atônito. E Jesus diretamente diz a ele: Tomé, alguém contou para Jesus o que Tomé estava pensando? Algum discípulo, Shirley, contou para Jesus quando Jesus chegou e falou: paz seja convosco? Aí o primeiro, qual seria o primeiro para fofocar? André, vamos pedir falar para André? André chegou assim e falou assim: ó Jesus, deixa eu te falar uma coisa, o senhor apareceu aqui, ó, e o Tomé não acreditou no senhor não. A gente contou para ele, mas ele não acreditou que o senhor veio aqui. Ninguém contou para Jesus. Eu quero falar para você que ninguém contou para o pastor que o teu coração está decepcionado. Ninguém contou para mim que você está chateada. Ninguém contou para mim que você está para baixo. Ninguém contou para mim que você só não deixou a igreja porque você sabe que a igreja é o caminho certo, é o caminho da salvação. Porque se não fosse isso, você já tinha ido embora. Ninguém falou isso para mim. Assim como ninguém falou para Jesus. Mas assim como Jesus se dirigiu diretamente para Tomé, eu quero dizer para você, o Espírito Santo me usa para me dirigir diretamente a você e dizer uma coisa: é para você que eu estou falando, diz a palavra de Jesus. É com você. É com você de coração ferido, é com você entristecida, é com você decepcionado. Jesus disse a Tomé: Tomé, vem cá. Eu sei o que você sentia e está sentindo. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você falou aqui. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa: eu sou Jesus Cristo. Está aqui, Tomé, você está vendo?
olha aqui o buraco na minha mão. Toca aqui, põe a mão, Tomé, põe a mão, toca. E Tomé estendeu a mão, imagino que trêmulo, imagino que com vergonha, com medo, com temor, com tudo junto. E ele tocou e ele pôde ver, realmente está furado, só pode ser ele. E Jesus não deixa por menos e diz: Tomé, põe a tua mão aqui, Tomé, põe a tua mão aqui, olha, senta aqui o furo que está no meu lado. E Tomé coloca a mão e ele vê, realmente esse é Jesus, realmente ele que tem todo o poder. E a Bíblia diz claramente que quando isso acontece, ele cai, ele se prostra diante de Jesus e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Só que antes Jesus diz para ele algo que é importantíssimo, diz assim: Tomé, não seja incrédulo. Hoje Jesus está falando para você: não deixa esta tristeza roubar a tua fé, não deixa essa decepção roubar a tua fé, não deixa essa frustração roubar a tua fé. Hoje Jesus está aparecendo aqui para dizer: eu sou o Cristo e eu continuo aqui na tua vida. Aplauda e glorifique a Jesus. Me ajuda, por favor. Amados, nós muitas vezes deixamos as decepções, as tristezas fecharem nosso coração, porque você orou e não aconteceu, obrigado, porque você pediu e não aconteceu, porque foi de um jeito que você não queria. E eu pergunto a você, me mostre na Bíblia um texto onde diz: tudo vai acontecer como você pedir, tudo que você pedir vai ser atendido. Não tem, não tem. Ah, pastor, mas a palavra diz que tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Mas a palavra de Jesus também diz claramente assim, quando ele ora para Deus: fazendo um pedido ao Pai, passe de mim esse cálice. Mas o complemento da oração qual é? Porém seja feito o quê? A tua vontade e não a minha. Eu tenho o direito de pedir e você também tem o direito de pedir. E Deus, na sua infinita misericórdia, pode nos atender. Eu disse pode. Eu disse porque vai depender da sua vontade. Só que se Deus permitir algo que não foi aquilo que o teu coração desejou, eu quero que você saiba de uma coisa: não se torne incrédulo. Não deixe de acreditar. Eu perdi o meu pai em 1994. Eu me lembro claramente da única vez na minha vida que eu trouxe uma peça de roupa de meu pai para receber oração na igreja. Tínhamos essa prática. Quem lembra disso, diga amém. Eu trouxe o pijama do meu pai para orar, porque meu pai estava no UTI. Não deu tempo dele vestir esse pijama. Ele faleceu, e não foi o que eu pedi, porque eu queria meu pai vivo até hoje. Falo em casa para minha esposa, para minha filha, de uma situação que infelizmente eu não pude viver. Eu queria ver o meu pai velhinho. Meu pai faleceu com 58 anos de idade. Quando isso aconteceu, eu tinha todas as razões do mundo. Eu era crente, meu pai era pastor, um homem sério, um homem de Deus, e quem o conheceu sabe disso. Um homem com sonhos, ele tinha o sonho de construir esta igreja. Um homem que era usado poderosamente por Deus. Várias pessoas que estão aqui foram curadas através da oração do pastor Milton Pai, e podem testemunhar até hoje. E eu tinha todos os motivos para dizer: Deus, mesmo com tudo que eu fiz, mesmo com a minha fé, mesmo com a vida dele, o Senhor não atendeu a minha oração. Então quer saber de uma coisa, Deus? Eu não vou mais te seguir. Aliás, eu não quero ir para o inferno. Então vamos fazer o seguinte: eu não saio do grupo, mas o meu coração a partir de hoje vai ficar fechado. E você sabe que é isso que acontece com muita gente, Flávia? Não sai do grupo, não vai embora da igreja, não deixa de ser crente,
Só que está no meio do grupo, mas está com o coração endurecido, não acredita mais. E hoje a palavra de Deus quer trazer ao meu e ao teu coração aquilo que eu pude viver. Quando tudo aquilo aconteceu, houve sofrimento, houve lágrima, houve dor, e o meu amor por Ele é incondicional. E até hoje, 30 anos depois, se eu começar a falar, eu me emociono e vou chorar pelo amor que eu tenho por Ele. Mas eu entendi uma coisa: não é porque Deus não respondeu a minha oração que Ele deixou de ser Deus. Não é porque Jesus não fez como eu queria que Ele não tem poder para fazer. Eu posso ter vivido uma situação desagradável, mas eu entendi uma coisa: eu não vou deixar de acreditar que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não é porque não aconteceu como eu quis, não é porque não aconteceu como Tomé quis, mas Jesus, Ele se mostra, Ele fala: eu sou o Senhor. E Tomé diz: não tem como não reconhecer. Você pode ter tido frustrações e tristezas na sua vida, e eu entendo. Você pode ter motivos para ficar triste, e eu entendo. Você pode ter motivo para decepcionar-se, e eu entendo. Mas eu quero que hoje você também entenda: você tem motivos de sobra para se lembrar que Ele continua sendo Jesus, Senhor, Criador, Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Autor da nossa vida, Alfa, Ômega, Eterno, Cordeiro, Filho de Deus, Jesus o Salvador. Aplaude e glorifique a Ele. Ele continua sendo Cristo. Só que Ele diz para Tomé: você está no grupo, Tomé? E hoje Deus está falando para você: você está no grupo, irmão? Você está no grupo? Você é crente? Você está na igreja? Você faz parte dos meus filhos? Você faz parte dos meus irmãos de Jesus? Então não seja incrédulo, mas seja crente. Então não duvide, mas acredite. Aquela oração não foi respondida como você quis, mas você é capaz de me garantir que nenhuma oração que você fez foi respondida por Jesus como você queria? Clarice orou pela saúde dos seus pais no ano passado. Ambos passaram por situações difíceis. E Jesus respondeu a tua oração, Clarice? Respondeu. Mas todas as orações que você já fez na sua vida, Jesus respondeu como você queria? Não. E é isso que eu quero que você entenda. Porque existe um evangelho mal pregado, falsamente pregado por aí, que diz que tudo aquilo que nós pedirmos, nós vamos receber do jeito que a gente quer. E isso não é o que a Bíblia diz. Tomé não queria a morte de Jesus, e a morte de Jesus foi decepcionante para Tomé, foi frustrante para Tomé. Ele não deixou o grupo, mas ele deixou de acreditar. E a minha preocupação hoje é essa, com pessoas que não deixaram o grupo, com pessoas que estão na igreja, mas deixaram de acreditar. E hoje o Senhor está falando para você: bem-aventurado, diz aqui no versículo 29, porque me viste, Tomé, você creu, mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram que eu sou Jesus Cristo ressuscitado. Oh glória! Eu não vi Jesus, com os meus olhos eu não estava lá, eu queria estar lá. Ah, como eu queria estar nesse dia. Já pensou, porta fechada, janela fechada, telhado, parede, chão, não tem como entrar ninguém, e de repente chega aquele com a luz, dizendo: paz seja convosco. E eu identificar: é meu mestre, olha Jesus. Ah, eu queria estar lá, eu ia pegar no colarinho lá de Natanael, ia falar: olha, é Jesus, é Jesus. Ô André, é Jesus, é Jesus. Ô Felipe, é Jesus. Ô Tiagão, ô Tiaguinho, eu ia falar com todo mundo. Porque, gente, não dá para negar, Ele é Jesus. Hoje a palavra do Senhor quer dizer a você que está triste e decepcionado há uma semana, porque faz uma semana que aconteceu algo que você não queria, e você ficou chateado com Deus. Tem gente aqui decepcionado e chateado com Deus há 2, 3, 5 anos, que aconteceu alguma coisa que te feriu, te decepcionou, e você está triste com Deus. Tem gente aqui que está triste com Deus há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos,
e você não consegue tirar isso da tua mente e do teu coração. Hoje Jesus está falando claramente para você. A palavra é para você, a palavra é para você que está me ouvindo aí. Avalia como está o teu coração agora. E Jesus está falando para você, se você quer continuar no grupo dos salvos, no grupo daqueles que me seguem, no grupo daqueles que fazem a minha vontade, deixe de ser incrédulo. Creia que eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Volte a acreditar que eu tenho poder para curar. Ah, pastor, mas a sua mãe não morreu há pouco tempo de um câncer? Sim, a minha mãe morreu de um câncer. E eu orei pela cura dela, mas não foi a vontade de Deus. Mas isso não me impede de subir nesse púlpito e pregar para você: Jesus Cristo tem poder para curar a tua enfermidade. Porque não são as minhas mazelas que vão mudar a verdade da palavra de Deus. Porque é verdade da palavra, é a verdade, ninguém vai mudar isso. Eu posso querer ou eu posso não querer, eu posso estar feliz ou eu posso estar triste, Ele vai continuar sendo Deus. Então que nesta noite, oh glória a Jesus, que nesta noite você guarde esta palavra, você receba esta palavra no fundo da tua alma. Se você está triste com Deus, se você está chateado com Deus, se você está decepcionado com Jesus, porque você tem pedido uma resposta e aquela resposta não vem do jeito que você quer, eu peço liberdade e vem prisão, eu peço saúde e vem doença, eu peço emprego e vem desemprego, eu peço prosperidade e vem necessidade, eu peço coisas boas e só vem coisa ruim, e parece que quanto mais eu peço, mais as coisas ficam difíceis. E Deus está falando para você hoje: não deixe de acreditar, porque eu continuo sendo Jesus Cristo. Olha para as minhas mãos, elas estão furadas. Olha para o meu lado, põe a mão aqui, ele está perfurado. Pode estar tudo fechado, mas eu apareço no meio do lugar que está fechado. E eu digo para você: paz seja convosco, que você identifica a minha voz. Quantos aqui ouvem e entendem que essa é a voz de Jesus? Digam glória a Deus. Porque eu sou discípulo, eu conheço a voz do meu Senhor. Eu sou ovelha e eu conheço a voz do meu pastor. Então Ele está na minha e na tua vida dizendo: não seja incrédulo, não deixe de acreditar, não deixe a decepção e a tristeza roubarem a tua fé, porque Ele continua sendo Jesus Cristo. E Ele não vai mudar. Glória a Deus, diga glória a Deus. Eu só quero encerrar com uma pequena comparação. Neste mesmo texto, neste mesmo livro, no mesmo evangelho, você vai encontrar uma história de Jesus sendo procurado por um centurião. Ele era romano, o centurião, não era nem judeu, ele não prestava culto ao Deus Jeová, ele não guardava o sábado, ele não cumpria as leis judaicas, ele talvez nunca tenha ido numa sinagoga. Mas ele foi até Jesus e falou: Jesus, o meu filho está doente lá em casa. Aliás, o meu empregado está doente lá em casa. Eu sou homem de autoridade também. Jesus, diga somente uma palavra e o meu criado será curado. E o que Jesus disse para o centurião? Aliás, para as pessoas que estavam ali próximas, Jesus diz claramente: vocês estão vendo aí? Nem mesmo em Israel, ou seja, vou trocar essa palavra, nem mesmo no grupo, eu achei tanta fé. E agora vamos falar de Tomé. O que Jesus poderia dizer? Está vendo? Está dentro do grupo e não tem fé em mim. Que hoje eu e você possamos pensar: o que está roubando a nossa fé? Decepção, tristeza, ansiedade. A bênção não chegou ainda, já faz anos que você está pedindo e ela não chega. A porta não se abriu e você está batendo nessa porta há muito tempo. Aconteceu de uma forma que você não queria e você se entristeceu. Jesus fala para você hoje: não deixe de acreditar em mim, porque eu continuo sendo Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E olhe para as mãos dele. As mãos furadas continuam guardando a sua vida. Aplauda o Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.